Evangelho segundo Lucas, estamos lendo hoje o capítulo de número 18. Do versículo 1 até o versículo número 8, Jesus vai relatar a parábola do juiz iníquo. Versos 1 e 2, ele diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então, existia também nessa cidade uma viúva que ela insistia constantemente que ele julgasse a sua causa. O juiz não queria atendê-la de maneira alguma. Mas como essa viúva, então, ela o importunava ali, insistindo sempre para que ele julgasse a sua causa, insistia cada vez mais. Então o juiz, ele resolve julgar a causa da viúva, pois assim, então, ela não iria mais importunar ele. Verso 5: Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, ele resolveu julgar a causa da viúva, e tanto ela insistir. E versículo 7 diz assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Do verso 9 até o verso 14, nessa parábola aqui, Jesus ele vai ensinar uma preciosa lição de humildade. Aqui ele ataca diretamente o sentimento de orgulho religioso dos fariseus, orgulho religioso de algumas pessoas. No verso 9 ele diz assim: propôs também essa parábola e alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Com uma oração arrogante, uma oração preconceituosa, uma oração legalista, ele se dirigiu a Deus com uma oração que não pode jamais tocar o coração de Deus. Diz assim o versículo 11: O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí então, em contrapartida, o cobrador de impostos, que é o publicano, se dirige a Deus com humildade e humilhação. Ele não se considera digno de estar ali orando a Deus. Verso 13 nos diz assim: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A conclusão então de Jesus Cristo é de que o nosso relacionamento com Deus não pode de maneira alguma ser baseado nesses princípios desse fariseu. O nosso comportamento deve ser como o do cobrador de impostos, como o publicano, humilde e arrependido. Do verso 15 a 17, Jesus abençoa as crianças. O versículo 16 diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E depois do verso 18 até o 27, nesse trecho aqui bíblico, vai nos mostrar que não devemos colocar nada e ninguém acima da importância de Deus em nossas vidas. Jesus conta sobre o jovem rico. Esse jovem pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus então lhe diz sobre os mandamentos. E ele diz que desde criança, desde pequeno, ele guarda os mandamentos, ele cumpre os mandamentos. Ao que Jesus então diz a ele, versículo 22, ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quando Jesus orienta esse jovem a deixar suas riquezas para trás, ele não consegue. Se torna um passo que é impossível para ele devido ao seu amor às riquezas. Do verso 28 ao 30, os apóstolos ficam então intrigados com a resposta de Jesus ao jovem rico.
Então Pedro pergunta: nós deixamos tudo, o que tínhamos para seguir-te. A resposta de Jesus é que eles não deixarão de receber a devida recompensa. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Verso 31 a 34, Jesus Cristo anuncia que sua próxima ida até Jerusalém será a última vez, nesses 3 anos aí do seu ministério. Verso 31 diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Aí ele será traído, torturado, crucificado e morto. Embora tenha dito claramente, os discípulos não compreenderam. Verso 33. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Do verso 35 até o 43, nós vemos a cura do cego de Jericó. Verso 35 diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então, ao saber que Jesus se aproximava, ele começou a gritar que Jesus tivesse compaixão dele. As pessoas o repreendiam, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus pediu que o trouxessem até ele. Ele pergunta, verso 41, que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Para nós terminarmos a leitura do dia de hoje, o versículo de número 43 diz assim: imediatamente tornou ele a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E com esse versículo nós encerramos a leitura do capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.